Legal, né? É bem legal, né? Então eu quero ler o texto diz assim, ó: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isso, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Preste atenção no texto. 6. E os anjos, que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminaram a sua carne, rejeitaram a dominação e vituperaram as autoridades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré, ou Corá. Estes são manchas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações. Estrelas errantes para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de milhares, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Preste atenção nisso. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder,
antes de todos os séculos, agora e para sempre. Amém. Feche os olhinhos, inclina a cabeça, que a gente vai orar. Querido Deus, em nome de Jesus, papai, eu peço que a tua mão poderosa venha sobre as nossas vidas e que o Senhor, papai, possa nos alcançar em nome de Jesus Cristo, dando para nós o discernimento, o entendimento da tua palavra, Senhor, para que ela possa descer revelada aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo do teu coração. Papai do céu, peço que o Senhor dê para nós a tua palavra hoje, de uma maneira simples, para que todos aprendamos, entendamos e tenhamos a nossa fé aumentada no Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Judas, ele quebra alguns paradigmas. Judas era um quebrador de cristal, né? Dos antigão já. Um daqueles a ser seguidos. Eu quero ler essa verso aqui com você. A gente vai rapidinho, mas eu quero trazer algumas explicações para você. Presta atenção no verso 3. Presta atenção. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação. Pastor, o que é comum salvação? A salvação é uma só e é para todos. Ela é comum. Não tem salvação especial. Para mim é diferente, para você não. Salvação é comum e especial, tá? Comum, perdão, é comum para todos, tá? Não tem ninguém especial. Então a salvação é comum a todos, tá bom? Primeiro ponto. Segundo, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez vos foi dada aos santos. Você precisa batalhar pela tua fé. A fé que te foi dada pelos santos. Quem são os santos? São os santos apóstolos de Deus. Onde estão os seus ensinamentos na Bíblia, no Novo Testamento? Onde a nossa fé está onde a nossa fé está baseada? Na palavra de Deus. Aonde a minha e a sua salvação está baseada? Na palavra de Deus. Então retenha firme a sua fé, retenha firme a palavra de Deus. Não deixe que ninguém minta para você. Não deixe que ninguém venha diante de você e diga, irmão, veja bem, não é bem assim, aqui o que está querendo dizer é outra coisa. Não vai nessa conversa aí. Muito cuidado. Você precisa batalhar pela sua fé que te foi trazida pelos santos de Deus. Tá? 4. Porque se introduziram alguns, presta atenção nisso aqui, que já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Ok? Então, muitas pessoas estão se introduzindo nas igrejas como pastores, pastoras, pregadores e pregadores, pregando um evangelho diferente. Pregando um evangelho diferente. E eles estão convertendo em dissolução a graça. O que é isso, irmão? Eles estão dizendo que a graça sobrepõe a tudo. O que eu falei para você sobre a maioria não são todas, a maioria das igrejas pretas? Por que o pastor fala igreja preta? Porque os caras pintam a igreja de preta. Deixa um monte de luz colorida, eles seguem uma doutrina. A grande maioria deles, não são todos, eu não estou generalizando. Não são todos, mas a maioria sim. E eles seguem a doutrina da graça sobre graça. Entendeu? Graça sobre graça. Presta atenção. Graça sobre graça. O que é a graça sobre graça? É uma graça que impede você de ir para o inferno independendo do que você vai fazer. Essa é uma graça sobre graça. Tá? Então, significa o seguinte, que se você aceitou Jesus, se você se batizou, você está na igreja, e de repente você resolve virar um garoto de programa e começar a se prostituir, mas do dinheirinho que você ganha com essa tua prostituição, você devolve o teu dízimo na igreja
e você tem convicção que quando Jesus voltar você vai ser salvo, porque a graça de Deus vai suplantar o teu pecado. Entendeu? É isso que os caras estão ensinando. Que você pode se prostituir, passar sacanagem, dormir com todo mundo. Ok? Então essa é a graça sobre graça, que é uma teoria calvinista. É uma vez salvo, salvo para sempre. Entendeu? Isso é calvinismo, prega isso. Eles não falam isso para você, mas eles pregam isso. Eles acreditam nisso. Que você é um escolhido de Deus e que de maneira nenhuma você vai perder a tua salvação, porque Jesus disse aqueles, veja como eles transtornam a palavra. Aqueles a quem o meu Pai deu em minhas mãos, Jesus disse, de maneira nenhuma os lançarei fora. Não está escrito na Bíblia? Tá. Mas eles pegam essa palavra e põem sobre a graça. E dizem assim, não, eu fui escolhido por Deus, então de maneira nenhuma Deus vai me jogar fora. Então eu posso ficar de sacanagem com todo mundo, beber, fumar, tomar cachaça, fumar maconha, roubar, fazer o que eu quiser, ser viado, ser prostituta, o que eu quiser, porque eu não vou perder a minha salvação, porque Jesus me escolheu. Entendeu? Graça sobre graça. Então Judas já está alertando sobre esses caras aqui. Sabe quem que é um pregador disso aí, irmão? É o tio Nico. Sabe o pastor Nicodemos? Que está sempre aí, um monte de gente que adora assistir ele aí. Barbudinho, usar uma cleans, né? Oh, carinha de professor. Sabe quem que é ele? Um monte de gente que adora, tem gente que segue ele. Acha ele o máximo. Professor de teologia, conhecedor profundado da Bíblia. Entendeu? Ele ensina isso na igreja dele. Inclusive, um dia desses, uma pessoa perguntou para ele se ele achava que uma pessoa que se suicida vai para o inferno. E ele disse que não, porque Deus veio para perdoar o nosso pecado. Então, se você se matar, você vai para o céu, segundo a versão deles. Igreja presbiteriana. Segundo a versão deles. Entendeu? Tá? Mas isso é mentira. Mentira. Então ele está alertando aqui, ó, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus. Ok? Tá? Negam a Deus. Isso é uma doutrina calvinista. Tá bom? Essa tem algumas igrejas que pregam ela. Igreja Videira prega a doutrina calvinista, graça sobre graça. Igreja Presbiteriana prega a doutrina calvinista. Igreja Aba prega a doutrina calvinista, graça sobre graça. Tô lembrando algumas que eu lembro aqui que eu tô... E tem outras aí dessas pretas que né, Onda Dura prega isso. Da Presbiteriana. Tem uma série de igrejas que tá aí, cheio de jovem. Você vê a igreja bombada de jovens, você fica desconfiado, porque eles estão ensinando o quê para estar esse monte de jovem lá fumando, tomando cachaça, pegando todo mundo e indo para a igreja achando que vai para o céu. Né? 5. Mas quero lembrar-vos que como a quem já uma vez soube isso, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Tem muita gente achando que Deus tem pena, né? Que Deus é galinha, Deus vai ficar com pena. Entendeu? Muito cuidado. Muito cuidado. 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, o céu, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 6, do verso 1 ao 4, está escrito: e os filhos dos homens, e os filhos de Deus, e os filhos dos homens coabitaram e viveram, e nasceram gigantes. Eles falam, tá? Algumas pessoas falam que esses filhos de Deus a quem o livro de Gênesis se refere são os anjos caídos. Presta atenção aí que nós estamos ligando o trator agora e vamos passar em cima
de uma empresa de cristal inteira. Presta atenção. Tá? Presta atenção aí. Escuta isso. A maioria dos professores de teologia ensina isso, que os filhos de Deus a quem a Bíblia se refere são os anjos caídos. Que os anjos caídos foram lançados na terra, mas a Bíblia nunca disse isso. A Bíblia diz que Satanás foi lançado na terra e não os anjos caídos. Tá? Presta atenção aí, que o pastor vai falar. Tá bom? Isso, Rita, é isso aí mesmo. E eles, então, os judeus, eles têm um livro deles que chama-se Livro de Enoque. Tá? Livro de Enoque. Tá certo o que a irmã falou? Certíssimo. Que a irmã disse. O livro de Enoque, no capítulo 1, no verso 9, ele fala que os anjos caídos eram esses filhos de Deus que se referia ao livro de Gênesis. Mas esse livro de Enoque, eu falei que nós ia passar em cima de uma fábrica hoje de vidro, né? De cristalzinho, vamos passar em cima da fábrica inteira. Tá? Presta atenção. Então, esse livro de Enoque é base da doutrina de muita gente que, ao invés de ler a Bíblia, fica lendo esses livros apócrifos que ninguém sabe quem escreveu, de onde veio, quando. Certo? Então, a doutrina cristã tem que ser baseada no que a Bíblia diz. E a Bíblia diz, tanto aqui no livro de Judas, quanto no livro de Pedro, na primeira epístola de Pedro, diz assim que os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, vírgula, reservou, quem reservou? O Senhor. Reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Então, os anjos caídos estão na terra? Não. Os anjos caídos vieram para a terra? Não. Os anjos caídos estão aonde então, pastor? Porque a Bíblia diz que quando Satanás se levantou, ele fez que se rebelasse com eles 1/3 dos anjos do céu. 1/3, e é muito anjo. Os anjos são criaturas poderosíssimas, né? Então, algumas pessoas dizem assim, os anjos caídos são os demônios. Não. Não. Por que não, pastor? Porque a Bíblia diz que o Senhor os prendeu. Eles estão presos em cavernas, presos em ferros, em cavernas, e ficarão presos até o dia do juízo. Eles não foram lançados na terra. Não foram lançados na terra. Eles não são os demônios que a gente conhece hoje aí, não são. O único é Satanás. Entendeu? O único é Satanás. Os demônios que Jesus expulsou, Pedro Henrique, não eram anjos caídos. Entendeu? Agora, quem são os demônios é uma outra conversa para um outro dia que é muito longa. Tá bom? Eu não vou falar sobre isso hoje, não é o nosso foco. Tá? A gente está falando sobre os anjos caídos, não os demônios. Beleza? Então, quando fala dos filhos de Deus em Gênesis capítulo 6, presta atenção que eu vou te ensinar. Se você ficar discutindo, aí você não vai ouvir o que eu vou te falar. Presta atenção. Quando o livro de Gênesis capítulo 6, do 1 ao 4, fala os filhos de Deus e os filhos do homem, ele está afirmando que existiram duas criações. Duas criações. Já temos essa mensagem aqui no YouTube, é só você procurar, você vai achar. As duas criações de Deus. E lá eu explico dentro da Bíblia quantas criações foram feitas por Deus segundo a palavra de Deus. Bíblia, não é o que eu acho. Não tem livro de história, nada. Só Bíblia. Duas criações. A primeira criação de Deus, a segunda criação de Deus. Primeiro foram criados os filhos dos homens e depois os filhos de Deus. Então, quando você lê a Bíblia, eu já falei isso, e você vem lendo ela lá desde Gênesis primeiro até o finalzinho de Apocalipse, fazendo uma leitura, estudando verso a verso,
sobre as duas criações, você vai encontrar em quase todos os livros da Bíblia ela falando que existem dois povos. Só você prestar atenção. Pedro fala que Jesus veio para buscar um povo de sua propriedade exclusiva, né? Então, se tem um povo que é de propriedade exclusiva de Deus, tem um que não é. Quem são? Onde habitam? O que eles comem? Brincadeira, tá? Não, Fábio, os demônios não são espíritos dos nefilins, porque os nefilins são espírito. Entendeu? Eles não têm corpo físico. O anjo não tem corpo físico, irmão. Como é que ele vai fazer sexo se ele não tem pênis? Como? Explica pra mim. É só você ler a Bíblia. Os seres celestiais não são seres carnais. Comeu comida, como Jesus comeu comida, claro. Quando os anjos comeram com Abraão, era o próprio Jesus Cristo que estava com ele, irmão. Antes de ir para Sodoma e Gomorra. 3 anjos, um era Jesus. Entendeu? Essa é uma teofania. O próprio Deus veio comer na casa de Abraão. Certo? Mas ali eles foram transformados na sua natureza por Deus. É diferente de um anjo que foi lançado por Deus porque se corrompeu e se levantou contra Deus. Daí é outra conversa. Entendeu? É outra conversa. Aí a gente precisa entrar noutra conversa, daí esses temas são demorados, entendeu? Então não dá pra gente explicar aqui fora do, né? Mas aí Apocalipse 12, irmão, daí Apocalipse 12 já é lá na frente, não é lá atrás. Daí você tem um problema de tempo. Tá bom? Você tem um problema de tempo. Você tem que ver que cada livro tem um tempo e trata de um tempo. Tá legal? O Apocalipse 12, no Apocalipse, no capítulo de número 6 e verso 1, é o arrebatamento. Então, no 12 é pós-arrebatamento isso. Entendeu? Então, é outra conversa. O anjo não tem corpo físico. Lembre-se o que a Bíblia diz. Deus é espírito. Deus é espírito. E para ele se manifestar em carne aqui, é só ele que pode. Entendeu? Só ele que pode. O outro não tem essa autoridade. O único que veio em carne, a Bíblia diz lá no Evangelho de João, que o único que desceu à terra é aquele que subiu aos céus. Só Jesus, mais ninguém. Matou toda e qualquer outro tipo de argumento. A não ser que Jesus é mentiroso, né? Daí você não acredita em Jesus. Né? Então, toda vez, quando a gente observa o Evangelho de João e a gente vê que Jesus Cristo foi o único que desceu do céu e pisou na terra em carne, né? A Bíblia fala isso, e depois da carne, abandonou a carne, subiu ao céu de novo, Jesus Cristo, isso está escrito no Evangelho de João, no capítulo 1. Né? Então, isto atribui a nós as teofanias, que é uma palavra grega que fala anjo igual a Deus. Que quando fala o anjo do Senhor, é o próprio Senhor. Em muitas situações e circunstâncias do Velho Testamento. Entendeu? Mas eu não quero aprofundar isso para não confundar aí. Tá entendendo? Para aprofundar, que daí vai complicar a cabeça dos irmãos. Tá? Vamos devagar aí. Outro dia a gente vai estudando cada assunto. Tá? Cada assunto a gente aí. Tá? O anjo não tem corpo, irmão. O anjo é espírito. Se Deus quiser, ele pode, porque Deus é Deus e ele faz o que ele quiser. Entendeu? Se Deus quiser, o anjo pode se manifestar como uma pessoa em carne. Ele pode. Por quê? Porque Deus é Deus e se Deus quiser, ele faz. Tá? Beleza? Então eu não vou mais... Vamos dentro do meu raciocínio aqui. Por favor, não fujam aí, que senão a gente confunde a cabeça dos irmãozinhos que são mais novinhos e eles acabam se confundindo, tá bom? Vamos lá? Então vamos continuar. Então, os anjos caídos não são os filhos de Deus que o livro de Apocalipse atribui, o livro de Gênesis atribui no capítulo 6 e 1. São os filhos de Adão e Eva. Os filhos de Deus são os filhos de Adão e Eva. Os filhos dos homens é capítulo 1 de Gênesis, quando Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, sim, ele os criou do barro. A mulher de Adão foi criada da costela, são concepções diferentes. Tá?
Então, beleza. Vamos para frente, então. 7. Assim como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas que, havendo se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então, Sodoma e Gomorra, irmão, Sodoma e Gomorra foram destruídas por Deus com fogo. Entendeu? Foram destruídas com fogo. Ok? Sodoma e Gomorra foram destruídas com fogo que caiu do céu, já simbolizando, tá? Já simbolizando a destruição daqueles que não crerem em Deus. Tá? O verso 8 diz assim: E contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Atenção, você que gosta de falar mal do pastor. Tem umas irmãzinhas que são lá da pastora Valdirene que vem aqui só para ficar me xingando, enchendo o meu saco. Ó, para vocês aqui, presta atenção nessa palavra aqui. Né? Você que veio de lá, tem umas 3 aqui que estão infernizando aqui o nosso culto desde que chegou. Né? Essas filhas de Satanás. Escuta aqui para vocês esse aqui, ó. Presta atenção, ó. E contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, preste atenção aqui, ó, para você, contaminam a sua carne. Escute aqui. E rejeitam a dominação. A dominação é o domínio de Jesus Cristo, do Espírito Santo. Certo? E vituperam as autoridades. Sabe o que o pastor Sandro é? Uma autoridade eclesiástica. E quando você entra aqui para ficar falando mal de mim, você está vituperando uma autoridade. Então esse texto está falando para você. São pessoas como vocês que estão aqui. Que não conhecem Jesus, que não têm temor de Deus, que são Maria vai com as outras, que são fofoqueiras, que ficam aqui enchendo o saco no culto, sendo usadas por Satanás, como espinho de Satanás aqui, enchendo o saco de todo mundo. Entendeu? Vocês mesmas que estão aí. Tem 3 que eu estou vendo aqui, que desde que eu comecei aqui você está falando que eu sou ladrão, que eu faço mansão, que eu compro avião. Você mesma que eu estou falando. Que Deus julgue você pela tua boca e pela tua língua. Deus te julgue. Para você deixar de falar bobagem. Você está vituperando uma autoridade que foi chamada por Cristo e está aqui pregando o evangelho para as pessoas, enquanto você, filha de Satanás, está aqui enchendo o saco. Entendeu? Então que Deus possa pôr a mão sobre a sua vida e você se entenda com Deus. Assim como vai expor a mão sobre a vida da sua chefe lá, que é mentirosa como você. Ok? Então o verso 9 diz assim, ó, mas o arcanjo Miguel, presta atenção, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, escute isso aqui, e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Então, a pergunta que você deveria fazer é o seguinte, como assim o diabo lutou com o anjo pelo corpo de Moisés? Aonde está o corpo de Moisés? Então, veja, eu quero que você preste atenção, que o arcanjo Miguel, ele lutou com Satanás e o venceu. Lutou com Satanás e o venceu. Um anjo, que é um dos príncipes do céu, mas não é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Não é ele, não é Jesus, é um arcanjo, é um segundo de Jesus. Entendeu? Então a igreja adventista diz que o arcanjo Miguel é Jesus. É outra cheia de heresia. Certo? Que o arcanjo Miguel é Jesus. A igreja adventista afirma isso categoricamente na sua doutrina. Certo? Então nós vemos aqui o arcanjo Miguel contendendo com Satanás,
Certo, irmão? Então, a gente vê Satanás sendo derrotado e o arcanjo Miguel pegou o corpo de Moisés. Pegou o corpo de Moisés e o sepultou escondido. Por que que o Senhor mandou esconder o corpo de Moisés? São perguntas que vocês deveriam se fazer. Para que Moisés não se tornasse um ídolo. Você já pensou se existisse uma sepultura de Moisés hoje? A idolatria que seria? A romaria que seria no templo dele, no túmulo dele? Então, por isso, Jesus escondeu o corpo de Moisés. O diabo queria fazer o corpo de Moisés aparecer, para ele virar um santo. Presta atenção nisso. Certo, irmão? O diabo queria fazer o corpo de Moisés aparecer, para ele virar um santo. Mas o arcanjo Miguel desceu do céu, lutou contra Satanás, venceu ele. E quando ele venceu, eu quero que você preste bem atenção no que está escrito aqui. Bem atenção, escute bem o que eu vou falar para você. Escute o que eu vou te dizer. Escute o que eu vou dizer para você. Presta atenção. Sobre você emitir juízo sobre outros. Escute aqui. Não ousou, a Bíblia diz, pronunciar juízo de maldição contra Satanás. Não, irmã, a Bola de Neve não é calvinista. Contra Satanás. O arcanjo Miguel não ousou. Olha de quem a gente está falando. Um príncipe do céu podia amaldiçoar o diabo, porque o diabo é o diabo, né? De amaldiçoar. Não ousou fazer isso. E tá cheio de gente aí hoje falando mal de autoridades levantadas por Deus, achando que vão passar batido diante de Deus. Depois aparece um câncer na boca, depois aparece, bate e cai de boca no chão. Vou contar um testemunho para você aqui. Eu vou contar, escuta aí você que gosta de falar mal do pastor, escuta aí, eu vou te contar isso. Muitos anos atrás eu tive um problema com algumas pessoas. E numa reunião, nós tínhamos tido uma conversa e acertado alguma coisa na frente de muitas pessoas. E depois a pessoa disse assim, você não falou isso. Falou para mim, uma senhora. Você não falou isso não, pastor, você é mentiroso. Eu fiquei muito irado com isso. Eu disse assim, então nós vamos fazer um anátema, eu e você, diante de Deus. Você está falando que eu sou mentiroso? Está falando que eu sou mentiroso? Nós vamos fazer um anátema. Se eu não falei e eu sou um mentiroso, que o anjo desça do céu e dê um coice na minha boca e quebre todos os meus dentes. Mas se você está mentindo e o que eu disse de fato foi dito, e você está aqui sendo usada pelo diabo para criar confusão no meio de todos esses irmãos, que o anjo desça e dê um coice na tua boca e quebre todos os teus dentes, para você nunca mais mentir contra um homem de Deus. Eu não gosto de fazer isso, mas eu já fiz. Passou um mês. Um mês, escute. Essa pessoa em casa teve um mal súbito, ficou tonta e caiu e bateu de boca na escada, no degrau da escada, assim, ó. Caiu com a boca assim, ó, bem no degrau da escada de cimento. E quebrou todos os dentes da boca. Todos. Todos os dentes da sua boca foram arrancados. Todos. E os que não arrancou, teve que arrancar porque quebrou metade. E hoje ela anda de dentadura.
Então você tem que cuidar bem de quem você fala, irmão. Muito cuidado de quem você fala. Muito cuidado quando você levanta um falso testemunho contra alguém que faz a obra de Deus, independente de quem é. Não tô falando que sou eu. Qualquer um. Porque se você falar uma barbaridade a meu respeito e eu ver a tua barbaridade, e eu descer o meu joelho aqui na minha casa e orar e dizer, Jesus, se eu sou o que essa pessoa está falando, aí que o senhor quebre a minha perna. Mas se eu não sou, que o senhor manda o anjo e quebra a perna dela. Você vai ter problema. Você tem que aprender a respeitar as autoridades de Deus. Todas. A Bíblia diz que Deus nos deu, e eu tenho ensinado vocês, autoridade e poder. É unção de quem foi chamado por Deus. E você tem responsabilidade sobre isso. Porque assim como eu posso mandar orarem em oração e mandar um anjo ir aí na tua casa e arrancar um demônio que tem em você, e vocês têm visto isso acontecer aqui muitas vezes, não tem? Eu tenho autoridade, Deus me deu autoridade para fazer isso. Entendeu? Eu tenho autoridade para mandar o anjo ir e fazer aquilo que eu achar que eu devo. Ah, mas depois Deus vai arrebentar você. Vai, claro que vai. Eu vou ter que pagar por tudo que eu faço. Eu tenho responsabilidade. Mas é bom você ficar bem esperto. Todo mundo. Cuidado com o que você fala de uma pessoa que é de Deus. É diferente de você falar de um Zé Ruela aí, que está mentindo, enganando todo mundo, falando assim, diz o Senhor, quando Deus não disse nada, daí você vai falar, não vai acontecer nada. Agora, se você pegar um que é de Deus mesmo, irmão, você vai ter um problema sério na tua vida. Você vai ter um problema sério na tua vida. Entendeu? Porque o meu Deus, ele é a minha justiça. Entendeu? O meu Deus é a minha justiça. Sacou? O seu Deus é a sua justiça. E as pessoas precisam aprender a ter temor de Deus. Estão acostumadas a falar das pessoas de Deus como se fala do sapo da esquina. Depois fica doente, né? Daí cai de cama, não sabe por quê. Porque tá doente, ai, ai, né? Então, cuidado com a tua língua, irmão. Muito cuidado. Muito cuidado com a tua língua. Com o que você fala e de quem você fala. Muito cuidado. Eu quero continuar. Verso 10 diz assim, ó. Estes, porém, dizem mal do que não sabem. Qualquer coincidência com o que nós estamos falando aí não é coincidência desse texto. As pessoas falam mal daquilo que não conhecem. Eu estou me usando aqui como exemplo, eu vou continuar me usando como exemplo. Fala mal de mim, nunca me viu, não me conhece, não sabe quem eu sou, não sabe quantas horas por dia eu trabalho. Quantos anos que eu trabalho 10, 12 horas por dia sem tirar férias. Não sabe disso. E daí os caras falam, olha ali, ele tá rico, tem um carrão, mas não sabe que eu ganhei o carro de presente. Né? O meu irmão Tiago, que está aqui, ó, o irmão Tiago, que vai ser o piloto do avião da nossa igreja, eu já falei para você. Eu disse para ele, Tiago, o que é mais fácil para Deus dar para nós, um avião ou um piloto? Ele falou, um avião. Eu falei, então, por isso que Jesus trouxe o piloto primeiro, agora ele vai dar um avião. Eu não estou falando de comprar, eu estou falando de ganhar. E as pessoas não entendem isso. Né? Não entendem isso, não sabem o que é isso. As pessoas são tão mesquinhas, acostumadas a roubar, a tomar tudo que tem, que eles não sabem o que é ganhar algo de Deus. E aí as pessoas veem alguém ganhando um presente do Senhor. E eu vou dizer para você, para Deus te dar um carro de 100 mil reais ou um carro de R$1.000, para ele é a mesma força ele faz lá no céu. Ele fala para o anjo, desce lá e dá o Fusca que ele quer. Ou então ele fala, desce lá e dá a Mercedes que ele quer. Qual é a diferença para Deus, irmão? Nenhuma. Para Deus, nenhuma. Você entendeu? Então você ganhar as coisas de Deus. Deus te dar. Entendeu? Deus te dar.
É Deus que dá as coisas. É Deus que faz as coisas. Você está entendendo? As pessoas não estão acostumadas a ganhar nada de ninguém. Eles tomam, eles mentem, eles enganam, eles roubam. Eles não ganham nada. Não ganham nada. Você falar para a pessoa que ganhou um carro e falar, nossa, mas quanto você pagou, irmão? Eu ganhei de presente. Não, mas você pagou quanto? Irmão, eu ganhei de presente o carro. Eu não paguei nada. Então, a Bíblia está dizendo, estes, porém, dizem mal do que não sabem. Não sabe, irmão. E fala. Entendeu? E naquilo que naturalmente conhece, como animais irracionais se corrompem. Porque eles conhecem só o mundo natural, eles não conhecem o mundo sobrenatural. Eles não entendem isso. Não entende, né? Não entendem. Entendeu? As pessoas não entendem isso, não conseguem entender. Como é que Deus faz as coisas acontecer na vida das pessoas, eles não conseguem entender isso. Como é que Deus levanta as pessoas para resolver os problemas? As pessoas acham que você pode ganhar uma cesta básica de alguém, mas você não pode ganhar um carro. Que você pode ganhar uma Bíblia de alguém de presente, mas você não pode ganhar um avião. Eles limitam a Deus. Entendeu? Eles não conseguem compreender o sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus. As pessoas não conseguem entender isso. Entendeu? Eu recebi uma palavra profética há 20 anos, escreve aí, 20 anos atrás. Eu estava numa igreja, uma pessoa que estava pregando me apontou no meio da igreja, mandou eu ficar de pé e disse assim, escuta aqui, eu tenho uma mensagem para você, um cara lá da Paraíba. Não me lembro o nome dele. 20 anos faz isso. E ele disse assim, ó, você está sentado no meio desse povo, as pessoas não sabem quem você é. Você é um sacerdote de Deus. Deus levantou você para ser sacerdote. E ele disse assim, ó, Deus vai te dar muito, você vai ser uma pessoa muito próspera. E você vai poder comprar o carro que você quiser. O que você quiser. Só que você não vai poder usar, porque você só vai andar de avião. Porque quando chegar o tempo, Deus vai dar um avião para você. Faz 20 anos que eu recebi essa promessa de Deus. 20 anos. Deus vai te dar um avião. E devo dizer mais para você, o irmão continuou, porque o irmão era nervoso, profeta mesmo, irmão. Ele continuou. E disse assim, ó, Deus vai te levar para morar numa cidade pequena. Eu era de Curitiba. E quando for reformado o aeroporto dessa cidade, isso vai ser um sinal de Deus para você que está chegando no teu avião. Faz 2 anos foi reformado o aeroporto da minha cidade aqui, ó, que ninguém usa. Ninguém usa. Aí deu uma dor de barriga no governador, ele resolveu usar o aeroporto para a polícia usar e tal, e reformaram todo o aeroporto, aumentaram a pista, fizeram, eu fiquei olhando aquela reforma, disse, Jesus, 2 anos atrás isso. Eu disse, Jesus, eu vou ganhar um avião de presente. Mas tem gente que não acredita. Eles acham que você precisa roubar, você tomar dos outros, né? Mas a fé deles não alcança. Eu não tenho um avião, eu não tenho dinheiro para comprar. Um avião que eu quero custa $1,5 milhão. Sabe quanto é esse dinheiro? Sabe quanto? Quantas décadas a nossa igreja precisava juntar dinheiro para comprar um avião de $1,5 milhão? Décadas. Talvez uns 30 anos. Mais até. Então essa é uma coisa impossível, irmão. Impossível. Para mim, impossível. Impossível. Por isso que depende de um milagre de Deus. Entendeu? Para mim, impossível. Mas as pessoas, ao ouvirem os sonhos, as promessas de Deus, eles te julgam e te chamam de ladrão. Coitado deles, né? Quando tiverem que dar conta diante de Deus das palavras que saíram das suas bocas. Entendeu? Cada um vai ter que dar conta daquilo que falou, irmão, diante de Deus. Escreve aí o que eu estou te falando. Escreve aí. Ai deles, diz o verso 11, porque entraram pelo caminho de Caim. Sabe o que Caim fez, irmão? Caim matou Abel porque o sacrifício de Abel era melhor que o dele. Maldita inveja, né?
Maldita inveja desse povo, né? Maldita inveja. O invejoso, irmão, ele quer ser como você. Ele quer ter o ministério que você tem, ele quer profetizar como você profetiza. Ele quer ter intimidade com Deus que você tem, mas ele não pode ter, então ele resolve te matar. E a Bíblia diz isso. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Entraram pelo caminho de Caim. E ele continua, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Quando a gente olha o prêmio de Balaão, a gente vem assim, ó, ofereceram dinheiro para que Balaão amaldiçoasse Israel. Depois de Deus ter proibido a maldição, Balaão instigou Israel a pecar, depois de liderar uma rebelião contra Moisés e Araão. Corá, porque ele continua, e pereceram na contradição de Corá. Corá se levantou no meio do povo, achando que era melhor e maior que Moisés, e foi destruído por Deus. E eu vou dizer uma coisa para você, irmão, escuta aqui o que eu vou falar para você. Toda vez que uma pessoa se levanta contra você para tentar destruir aquilo que Deus te deu, escute, isso é uma palavra profética. Para tentar destruir aquilo que Deus te deu, ele vai cair. E o barulho da queda vai ser alto para que todo mundo ouça. Todos aqueles que se levantarem contra você, para tentarem destruir os sonhos que Deus sonhou para você, para tentarem quebrar o teu ministério, para tentarem quebrar a tua família, para tentarem quebrar a tua alegria, a tua felicidade, porque o que incomoda as pessoas é ver você feliz, irmão. O que incomoda as pessoas é ver você cheio do Espírito Santo. O que incomoda as pessoas é eles olharem para você e ver que você não dá um passo atrás. O que incomoda as pessoas é a tua luz. E toda vez que alguém levantar para tentar apagar a tua luz, ele vai cair, irmão. E quem vai derrubar ele é Deus. Quem vai derrubar ele é o próprio Deus. Sabe como? Dando corda. Porque o linguarudo, ele tropeça na sua própria língua. O invejoso tropeça na sua própria inveja. Sabia? O amaldiçoador cai na sua própria maldição. E Deus permite que isso aconteça. Deus não faz questão de derrubar ninguém, mas a pessoa cai sozinha. Pela sua própria vaidade. Pelas suas próprias mentiras. Porque ele quer ser melhor e aí ele mente cada vez mais. Ele quer ser maior, então ele aumenta as suas mentiras. E aí elas aparecem. E aí elas aparecem. Entendeu? E aí elas aparecem. Então, a palavra de Deus fala isso. E pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se convosco, apacentando-se a si mesmos sem temor. O que essas pessoas fazem, irmão? Eles se apacentam a si mesmos. Eles adoram o seu próprio umbigo, eles adoram a sua vaidade, eles adoram o seu cabelo, eles adoram aquilo que eles têm, e eles correm atrás para eles mesmos, eles não correm atrás para os outros. Sabia? Eles não correm atrás para os outros, por causa dos outros. Eles não fazem nada para ninguém. São pessoas extremamente egoístas e pensam só no seu ventre. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas e sem raízes. Uma nuvem sem água. Eles prometem uma chuva, mas eles não têm água. Eles prometem fruta, mas a árvore deles não dá fruta nenhuma. Eles são árvores bonitas, mas ela não tem raiz e no primeiro vento ela vai cair. Ondas impetuosas do mar que espumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de anjos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores
disseram contra ele. Irmão, escute aqui uma coisa que a Bíblia diz. A Bíblia diz que aqueles a quem o Senhor enviou, Jesus disse, eu fui enviado por Deus, e quando você fala mal de mim, você fala mal daquele que me enviou. Quando Deus envia você para fazer uma obra, escute isso. Deus envia você para fazer algo para Deus, que Deus quer que você faça. Você é a boca de Deus, as mãos de Deus, o pé de Deus. Como eu ensinei vocês ontem, você é a ponta de lança de Deus. E alguém fala mal do que você está fazendo, ele está falando mal de quem te enviou. Aprende isso. Aprende isso. Ele está falando mal de quem enviou você, não de você. Estes, diz a Bíblia, são murmuradores, queixosos da sua sorte, andam segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que, no último tempo, haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Não é isso que a gente está vendo hoje? Pessoas que ficam escarnecendo os crentes, que vêm aqui no nosso culto para escarnecer, para falar mal, para fazer piadinha, para ficar de zombaria. Não é isso que a Bíblia está falando? Nos últimos tempos, os escarnecedores iam andar escarnecendo quem fala a verdade. Está na Bíblia aí, irmão. Segundo a sua concupiscência, ou seja, segundo o desejo do seu coração, porque eles acham que eles têm que se vingar, eles acham que eles têm que bater, eles acham que ele tem que se levantar para defender o que ele acredita. Isso é igual o Omar Aziz hoje no Congresso, dizendo essa tanqueciata é uma ofensa contra a Constituição. Sabe por que ele está falando isso? Porque ele sabe que ele está ferrado, irmão. Ele sabe que ele está ferrado. Ele sabe disso. Ele está desesperado. Eu não tenho o que fazer. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito Santo de Deus. Então essas pessoas, irmãos, que vêm no meio do culto para falar mal do pastor, são as pessoas que causam divisões, que sensualizam a igreja, né? E que não tem o Espírito Santo de Deus, porque quem tem o Espírito Santo de Deus tem respeito, tem educação, tem bom senso, tem temor, tem amor pelo próximo. Quem não tem, fica aí, ó, falando mal, enchendo o saco, vem no culto só para perturbar. São todos uns perturbados. Em vez de perturbar alguém lá da sua casa, vem perturbar a gente. Entendeu? Tem um encosto neles, né? E aí fica perturbando os outros. Encosto de perturbação. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Como é que você vai se edificar na sua santíssima fé? Orando no Espírito. Então deixe o Espírito Santo direcionar e dirigir a sua oração. Deixe o Espírito Santo dirigir e direcionar a sua vida. Combata o bom combate. Complete a sua carreira. Deixe os cachorros ficar latindo. Porque quando Jesus voltar, os cachorros vão ter um sério problema. Os cães a qual a Bíblia se refere. Faça a tua parte. Ande na presença de Deus. Ore em espírito. Ore em espírito. É o que a Bíblia está exortando você a fazer. Ore em espírito.
conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Nós devemos nos conservar no amor de Deus. Não faça como esses caras, essas irmãzinhas que vêm aí, que não estão conservadas no amor de Deus. Elas estão com ódio, com raiva, perturbadas, endemoniadas pela sua chefe. Conserve-se no amor de Deus, orando em espírito. Não tem o que fazer, vai orar, vai ler a Bíblia, vai ajudar um pobre, vai levar comida para alguém que está com fome. Pode ser, Elisângela, orar em línguas estranhas também pode ser. Pode ser. E veja o que ele diz, 22, e apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Deus está falando que você pode salvar as pessoas. Ai, pastor, mas quem salva é só Jesus. Mas ele usa você. Quando você prega o evangelho, quando você é uma boa testemunha, quando você dá uma demonstração de amor pelo teu próximo, quando você dá uma demonstração de amor do Espírito Santo pelas pessoas. Se apiede de quem não conhece Jesus. Tenha piedade de quem ainda não conhece, que é um ímpio. E ore por eles, exorte-os, ensine-os, para quem sabe você consiga salvar alguns deles. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Quem é o nosso único Deus? Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia fala de outro? Não. Não. Quem é o teu Deus? Jesus Cristo de Nazaré. Quem morreu na cruz por você? Jesus Cristo de Nazaré. Quem ressuscitou no terceiro dia? Jesus Cristo de Nazaré. Quem subiu aos céus e está sentado à direita de Deus no trono intercedendo por mim e por você? Jesus Cristo de Nazaré. Quem vai voltar para buscar eu e você, a nossa igreja, juntos, jubilosas? Jesus Cristo de Nazaré. Você crê nisso? Então diga amém. Deixa eu orar por você. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe o nosso povo, a nossa igreja, em nome de Jesus, todos os amigos, irmãos, que a tua mão poderosa, Senhor, esteja sobre a vida de cada um deles, que eles sejam alcançados e abençoados no poder e autoridade do teu santo nome, que essa palavra fique guardada dentro do nosso coração, para que nós não pequemos contra o Senhor. Em nome de Jesus eu peço que o Senhor abençoe a água que os teus filhos têm colocado diante de ti, para que quando beberem ou se utilizarem dela, sejam abençoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E só quem crê diz comigo, amém. Deus abençoe você e até amanhã às 14 horas. Se Jesus não voltar, a gente está aqui falando mais um pouquinho sobre Jesus. Beijo, um ósculo santo para os irmãos, para as irmãs. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Tchau. Tchau, galera. Deus abençoe.